Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai trocar uma ideia, bater um papo sobre a Libertadores da América. Finalmente chegamos ao fim da data FIFA e com isso podemos falar um pouquinho da Libertadores que se inicia já amanhã, terça-feira, com o Carioca em campo. Mas a gente vai falar aqui do Grupo A, o grupo do Fluminense, grupo do atual campeão que vai defender o título nessa temporada. Vamos lá? Na noite do dia 18 de março, ocorreu o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América lá em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. Com isso, o Fluminense, que é o cabeça de chave do Grupo A, por ser o atual campeão, conheceu seus adversários. São o Cerro Porteño do Paraguai, o Alianza Lima do Peru e o Colo-Colo do Chile. E a minha avaliação vai ser feita em 4 quesitos nesses 3 clubes que vão enfrentar o Fluminense na fase de grupos da Libertadores. O primeiro deles é o seu elenco, o segundo quesito é viagem, o terceiro é altitude, que eu vou descartar nesse primeiro momento, já que na fase de grupos o Fluminense não vai enfrentar nenhum clube com altitude. E o quarto, estádio e mando de campo. Vamos começar a avaliação? Começando com o pote 2, que foi o primeiro sorteado do Grupo A, o Cerro Porteño do Paraguai. O time se classificou à Libertadores da América sendo o segundo melhor time paraguaio no ano passado. Mas o momento dos paraguaios não é dos melhores. São só 4 vitórias em 10 jogos do Campeonato Nacional, o que acabou culminando no pedido de demissão do seu treinador, Víctor Bernay. Para a gente começar a avaliação, não podemos deixar de falar do novo treinador do Cerro Porteño, o espanhol Manolo Jiménez, que já treinou o Sevilha e teve como último trabalho o Al-Wehda dos Emirados Árabes Unidos. Ele já estreou como treinador do Cerro e venceu o Nacional do Paraguai por 1-0 no último fim de semana. E agora, começando a avaliar propriamente dito o elenco do Cerro Porteño, ele começa com 2 nomes conhecidos do futebol brasileiro no seu time titular. O goleiro Jean, ex-Atlético Goianiense, ex-São Paulo, e o volante Pires da Mota, ex-jogador do Flamengo. Um ponto importante de ser citado na queda de rendimento do Cerro do ano passado para o Cerro desse ano foi a perda do seu melhor jogador na temporada passada, o Darnian Bobadilla, meia que foi para o São Paulo. Era o regente do time e melhor jogador, e o Cerro acabou não conseguindo suprir a sua saída. Quem tomou o lugar de protagonismo do time foi o centroavante Thurin, outro velho conhecido aqui do Brasil pela sua passagem no Grêmio nas últimas temporadas. Hoje o Thurin é artilheiro da equipe, com 5 gols até aqui nessa temporada. Bom, e pelos nomes conhecidos citados, e falando um pouquinho mais sobre o centroavante Thurin ser o destaque da equipe, um jogador que na sua passagem do Grêmio foi preterido pelo Diego Souza em final de carreira, eu não avalio o elenco do Cerro Porteño como o melhor do grupo, por isso eu vou dar uma nota 2 de 5 para o elenco do Cerro. Falando sobre viagem e logística, é a 4ª vez seguida que o Fluminense vai enfrentar um paraguaio na Libertadores da América, mais precisamente um time de Assunção. Em 22 e 23 foi enfrentar o Olímpia, em 21 e agora em 24, o Cerro Porteño. Lá em 2021, vitória no Maracanã e vitória no Paraguai. O Fluminense vai ter uma viagem bem tranquila a Assunção, até porque vai de voo fretado, um voo direto do Rio de Janeiro, e tende a ser a viagem mais curta, por isso a minha avaliação é 0,5 de 5. E para a gente finalizar, estádio e mando de campo. O Cerro Porteño manda seus jogos em La Nueva Ola, seu estádio que tem capacidade para mais de 45 mil pessoas. E é um verdadeiro caldeirão de muita pressão do Cerro Porteño, que é o time com mais torcida no Paraguai. E falando sobre as datas, o primeiro confronto entre Fluminense e Cerro Porteño na Libertadores vai ser no dia 25 de abril lá no Paraguai, pela 3ª rodada com transmissão do Paramount Plus às 7 horas da noite. Já na 5ª rodada, no dia 16 de maio, o Fluminense recebe os paraguaios no Maracanã no mesmo horário, mas dessa vez a transmissão é por conta da ESPN Star Plus. E o segundo time sorteado no grupo do Fluminense, no Grupo A da Libertadores da América, foi o Alianza Lima do Peru, campeão do campeonato Apertura no ano passado e que é o segundo time mais vitorioso do país. Como eu disse, o Alianza Lima é um dos times mais vitoriosos do país, mas no momento não vive uma boa fase. É só o 6º colocado no campeonato peruano, com 3 derrotas nos últimos 4 jogos. Mas a diretoria está dando respaldo total ao trabalho novo do Alejandro Restrepo no comando da equipe.
O Restrepo, que era treinador do Deportivo Pereira, que fez uma campanha inédita no ano passado, passando ali num grupo com o Boca Juniors e que acabou parando no Palmeiras nas quartas de final da Libertadores da América. Antes da gente entrar na avaliação, é legal a gente falar de dois pontos distintos do Alianza Lima. Um ponto que pende muito a favor de ter o Alianza Lima no seu grupo, que não vencia um jogo de Libertadores há quase 50 jogos. Quase 50 jogos e conseguiu uma vitória no ano passado. E outro ponto é a suposta maldição do Alianza Lima nesse século, já que todo time que enfrenta o peruano não ganha a Libertadores da América. O último a conseguir esse feito foi o Cruzeiro em 97, quando foi bicampeão da Libertadores da América, como o Fluminense, no ano que a Viradouro venceu o Carnaval do Rio de Janeiro, como 2024. Veremos. E agora sim, começando a avaliação do elenco, a conclusão que eu cheguei do Alianza Lima é uma só. É que é um bom elenco para se ter no Peru, mas um péssimo elenco para competições continentais. O Restrepo, seu novo treinador, ele está tentando implementar uma identidade mais ofensiva. Ele quer 3 zagueiros que tenham saída de bola, ele quer um time que jogue mais para frente e isso está dando muito problema dentro do próprio elenco. Uma crise de identidade dentro do próprio clube com um trabalho que vem fazer essa ruptura. Por isso, nem no Campeonato Peruano, por mais que tenha um bom elenco, o time vem tendo bons resultados. Essa data FIFA foi muito importante para o Alianza Lima para isso. Uma pausa para poder trabalhar e treinar e, quem sabe, dar prosseguimento nesse trabalho com mais êxito. E nós vamos ver contra o Fluminense, em um dos primeiros jogos depois dessa data FIFA, se deu resultados ou não. E o destaque do Alianza Lima é um velho conhecido do Fluminense, Hernan Barcos, que já passou aqui no Brasil por Palmeiras e Grêmio, já jogou na LDU e gosta muito de fazer gol contra o Fluminense, o Hernan Barcos. Ele que tem 3 gols e 2 assistências nessa atual temporada. Dito tudo isso, chego à conclusão de que é o elenco mais fraco que o Fluminense vai enfrentar nessa fase de grupos. A minha nota vai ser 1,5 de 5. Prosseguindo para a viagem e logística, o Fluminense vai ter na sua ida em Lima a viagem mais longa da fase de grupos. Por isso eu vou aumentar 1/10 na avaliação das outras 2 capitais e vou dar nota 1 de 5. Uma curiosidade interessante é que o Fluminense no ano passado também estreou em Lima, enfrentando o Sporting Cristal. E os últimos 3 campeões da Libertadores da América estrearam na cidade de Lima. O Palmeiras em 2021 contra o Universitário, o Flamengo em 2022 contra o Sporting Cristal e o Fluminense em 2023 contra o Sporting Cristal. Dessa vez, o Fluminense estreia em Lima e quem sabe não é um prenúncio de mais um título da Libertadores da América. E por fim, falando sobre estádio e mando de campo, o Alianza Lima tem como sua casa o Alejandro Villanueva, um estádio acanhado, um verdadeiro alçapão, com capacidade para 30 mil torcedores. Uma das tônicas desse confronto do Fluminense contra o Alianza Lima é a volta da sua torcida à sua casa, porque está cumprindo suspensão no Campeonato Peruano após estragar a festa do título do seu rival Universitário na sua casa no final do Campeonato Peruano no ano passado, tomando assim 8 meses de punição sem poder usar a sua casa dentro das competições do Peru. O Fluminense estreia nessa quarta-feira, dia 3, lá no Alçapãozinho, no Peru, contra o Alianza Lima às 9h30 da noite, com transmissão da Globo. E fecha a fase de grupos também contra os peruanos, dessa vez no Maracanã, no dia 29 de maio, também às 9h30 da noite, também na tela do Plim Plim. E a última bolinha resgatada no sorteio para o Grupo A, o grupo do Fluminense, foi a do Colo-Colo do Chile. O Colo-Colo entrou como pote 4 por ter precisado passar da fase prévia da Libertadores da América. Como foi só o 3º colocado no último campeonato chileno, precisou passar por Godoy Cruz da Argentina e Sportivo Trinidense do Paraguai para chegar à fase de grupos da Libertadores. É engraçado a gente mostrar o contraste entre o ano passado e esse ano, onde todos os times eram líderes do seu campeonato no grupo do Fluminense, e esse ano onde tem 3 times super tradicionais, mas que vêm em baixa nos seus países nessa temporada. E com o Colo-Colo não é diferente. É só o 4º lugar no campeonato chileno, a 6 pontos do líder. Vamos começar a avaliar o Colo-Colo pelo seu elenco, que é bem mediano, mas que tem uma grande estrela chamada Arturo Vidal, um dos maiores jogadores dessa geração chilena, e voltou ao seu país após passar aqui pelo Brasil sem deixar nenhuma saudade no Flamengo e no Atlético Paranaense. E conta no comando técnico com um cara que deve sonhar até hoje com o Germancano fazendo L
e com o John Kennedy fazendo o urso, o Jorge Almirón, ex-treinador do Boca Juniors, que pediu desligamento logo após perder a Libertadores da América para o Fluminense no dia 4 de novembro de 2023, que ficará para sempre na nossa memória. E também na do Jorge Almirón. Pouquíssimos meses depois, vão se reencontrar na Libertadores. O Almirón não vive um bom momento no Colo-Colo, vem sendo muito questionado, principalmente depois de perder a invencibilidade para o seu grande rival, a Laú, depois de 11 anos. E essa perda de invencibilidade de 11 anos culminou na primeira derrota do time em 22 anos dentro da sua casa, algo que fez o Almirón ser bastante questionado e ficar bastante balançado no cargo. Eu falei da estrela, mas não falei do craque, que é um velho conhecido aqui do Rio de Janeiro. O Carlos Palacios teve uma passagem bem apagada pelo Vasco na Série B em 2022. Voltou ao Colo-Colo e vem sendo o artilheiro da equipe com gols super decisivos, incluindo o gol que colocou a equipe na fase de grupos da Libertadores da América contra o Sportivo Trinidense. E assim chegamos à conclusão que o Colo-Colo tem o melhor elenco do grupo, obviamente tirando do Fluminense, então vai ficar com uma nota 2,5 de 5. Falando sobre viagem e logística, o Fluminense vai a outra capital, dessa vez a chilena Santiago. Por mais que seja uma viagem um pouquinho maior que a Assunção no Paraguai, eu vou manter a mesma nota de 0,5 de 5. E para a gente fechar falando sobre estádio e mando de campo, o time de maior torcida do Chile joga no maior estádio do país, o Monumental de Santiago, com capacidade para mais de 45 mil torcedores, que com certeza vão fazer uma bela festa contra o principal adversário que eles têm no grupo, que é o Fluminense. O mando de campo do Colo-Colo vai ter uma nota 3 de 5. E falando sobre datas, o primeiro jogo do Fluminense no Maracanã é contra o Colo-Colo no dia 9 de abril, às 7 horas da noite no Maracanã, pela segunda rodada da Libertadores, com transmissão do Paramount Plus. As equipes se encontram novamente no Chile lá na quarta rodada, no dia 9 de maio, às 9 da noite, dessa vez com transmissão da ESPN e do Star Plus. E para a gente finalizar esse vídeo sobre o grupo do Fluminense na Libertadores, é importante a gente falar da premiação recorde que a Conmebol está fazendo para a Libertadores nesse ano de 2024. O Fluminense já tem garantido pelo menos 30 milhões de reais por estar na fase de grupos da Libertadores da América. A cada vitória que tiver na fase de grupos, que venhamos e convenhamos é um grupo bem acessível, o Fluminense ganha mais de 1,5 milhão de reais. E, caso passe de fase, o que é obrigação do Fluminense nesse grupo, o Fluminense garante mais 6 milhões de reais para os seus cofres. Cofres esses que já vão encher bastante em abril com o novo patrocínio master da Superbet. Vou deixar o vídeo aqui no card, que vai ser postado assim que o Fluminense anunciar a casa de apostas como seu novo patrocínio. E vamos chegando ao fim de mais um vídeo. Quero agradecer a cada um de vocês pela companhia e pedir para que você deixe o seu like, que você se inscreva aqui no canal do Guará, caso não seja inscrito, deixe o seu comentário se você acha que é obrigação do Fluminense ser líder nesse grupo, passar de fase, se você acha que algum desses times vai incomodar e atrapalhar as pretensões do Fluminense. Você sabe que a caixa de comentário está super aberta e a sua opinião é super bem-vinda para a gente poder trocar uma ideia, tá bom? Vocês não perdem por esperar o vídeo pré-jogo do confronto contra o Alianza Lima, que deve sair na manhã dessa quarta-feira, super completo, com escalações e desfalques do clube peruano, com escalações e desfalques do Fluminense, o que eu acredito que vai acontecer na partida, a arbitragem e tudo mais. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.